Pessoal, capiaçu é uma planta que se propaga por muda. É uma planta que floresce, tem muito mito em relação a isso. O pessoal acha que o capiaçu não dá inflorescência, ele dá inflorescência, tá? Só que essa inflorescência vai trazer sementes pra gente que tem baixíssima viabilidade. Então ele não é um capim que se propaga por semente, ele vai se propagar por muda. Então a escolha da muda do capiaçu é altamente importante para que você já comece bem o processo da implementação da sua capineira, seja para o picado verde fornecido no coxo, seja para ensilagem. Então o conselho que eu dou, sempre buscar mudas em viveiros que são credenciados pela Embrapa. Então se vocês entrarem no site de difusão de tecnologia da Embrapa Gado de Leite, lá na página de difusão de tecnologia, vocês vão encontrar os viveiros que são credenciados. É importante ligar para esses viveiros, fazer o orçamento para entrega na sua região, pegue aquele que está mais perto, mas saiba que isso é um ponto primordial para você começar bem a atividade. Tá? Então, quando a gente vai pegar essas mudas de capiaçu, é importante que a muda esteja madura. Então, não dá para a gente ficar pegando mudas muito novinhas, tá? Porque a viabilidade é menor. E também não dá para a gente ficar pegando mudas muito velhas que as gemas já germinaram. Então a gente tem que pegar mudas que está mais ou menos aí acima de 100 dias, né, de que ela foi plantada, que se desenvolveu, adubada, então ela vai estar já suficientemente pronta e apta a germinar, né? Porque a germinação ela vai acontecer a partir das gemas. Então essas gemas elas precisam estar ativas. Se houver um perfilhamento lateral, essa gema que já perfilhou lateralmente, ela não vai gerar uma nova planta. Então você vai ter falhas. Isso significa dizer que está velha, né, esse seu viveiro de mudas. Então é muito importante que você pegue essas mudas com essas gemas ativas. Então nós vamos cortar essa muda bem na base da touceira. É importante que o capiaçu seja cortado bem baixo, um resíduo de no máximo 10 centímetros. Isso não vale somente para muda. Isso vai valer também para quando a gente vai cortar para ensilar ou para oferecer verde picado. Porque se você deixar muito alto, ele começa a ter esses perfilhamentos laterais. E a gente não quer, a gente quer um perfilhamento basal para que esse viveiro volte a se recuperar e daqui eu posso tirar mais mudas ou no futuro eu posso até usar ele para cortar, para ensilar ou fazer outra coisa. Então a partir dos 100 dias já é suficiente para a gente poder pegar essas mudas em que as gemas não estão germinadas e já estão maduras o suficiente para gerar a nova planta. Pessoal, então conforme eu tinha falado para vocês, nós vamos colher essas mudas com aproximadamente 100 dias, 120 dias, elas já vão estar suficientemente maduras para gerar então uma nova planta. Antes da gente colocar essa muda nos sucos, é importante que a gente faça uma limpeza. Muita gente não faz essa limpeza porque dá mais trabalho, mas em áreas pequenas, né, dá para a gente poder fazer essa limpeza, para você tirar essas bainhas de folha mais velhas aqui. Para quê? Para você facilitar esse processo de germinação. Porque você expõe essas gemas aqui, ó, e aí a gente consegue facilitar mais um pouco essa germinação quando o solo for coberto, tá? Então, podendo, faça essa limpeza aqui das mudas, faz essa limpeza todinho para ficar realmente limpinho esse caule, tá? Ou então você tira pelo menos assim o mais grosseiro daqui para poder facilitar esse processo. Uma outra coisa que é muito importante é que a gente retire essa ponta. Tá? Retire essas folhas que estão concentradas aqui mais na ponta. Isso é muito importante porque a gente vai fazer uma modificação em relação ao status hormonal dessa planta, porque quando a gente tira essa parte de cima, a gente acaba induzindo a germinação dessas gemas, tá? Por quê? Por causa de ação hormonal. Então é importante que a gente retire essa ponta aqui, tá? Essa ponta aqui você pode utilizar para alimentar o gado, tá? Então corta a ponta. Cortar a ponta é importante. E aí agora nós vamos lá levar, né, esse talo, esse como, que é a propagação vegetativa do capiaçu, para o suco de plantio. Pessoal, se você for fazer a colheita de forma manual, o distanciamento entre os sucos deve ser de 90 centímetros aproximadamente. Agora, se a colheita for mecanizada, esse espaçamento tem que ser de 1,5 para mais. No primeiro ano, 1,5 de espaçamento pode ser o suficiente, mas à medida que o tempo vai passando, o capiaçu vai perfilhar muito. Então vai ter uma quantidade muito grande de perfilhos ocupando essas ruas. Então essa ocupação das ruas vai impedir a máquina de passar, vai dar muito embuchamento também por causa da distribuição dos perfilhos. Então o ideal é que você faça o espaçamento. Eu já sei de gente que está fazendo espaçamento com até 1,90.
Quanto mais adensado for, ou seja, quanto menor o espaçamento entre as linhas, tá? Você vai precisar de mais mudas, mas você vai ter uma capineira mais produtiva. Quanto maior for o espaçamento entre as linhas, você vai precisar de menos mudas, tá? Só que você vai ter uma capineira com menor produção e isso também deve ser levado em consideração. Então, pessoal, cortar essa ponta é muito importante, tá? Para que a gente possa induzir, então, esse perfilhamento dessas gemas aí, esse surgimento dessas novas gemas. Então, esse corte é importante para poder fazer aquela mudança hormonal que eu falei para vocês. Pessoal, eu tô fazendo aqui para vocês de forma manual só para poder mostrar, né, como exemplo. Claro que é a máquina que vai fazer isso. Você vai fazer a abertura do sulco. A adubação de plantio, ela deve ser feita de acordo com o resultado da análise do solo. Então, estou partindo do princípio que a calagem já foi feita, que a gente já deixou esse calcário reagir. Lembrando que o que faz o calcário reagir é a água, não é tempo. Então, se você deixou 90 dias e não choveu, não adianta, tá? Se você deixou 60 e teve uma boa precipitação, aí o calcário já teve, né, a sua reação. Então, depois que esse calcário já reagiu, até porque capiaçu é uma planta de alta exigência em fertilidade do solo, então a saturação por base tem que ser superior a 50%. A gente costuma fazer conta para elevar a saturação por base do capiaçu até 60%. Né? Então, o calcário vai elevar essa saturação por base, vai neutralizar o alumínio, que ele é muito sensível, tá? Vai trazer cálcio, vai trazer magnésio e ainda vai corrigir o pH. Então, é muito importante a calagem para o capiaçu, até para ele conseguir se virar melhor com plantas invasoras, porque ele também é muito sensível a plantas invasoras. Tá? Então, depois que a gente fez a calagem, nós vamos fazer a adubação fosfatada. Então, no plantio, o que a gente utiliza é o adubo fosfatado. Podendo, é importante que vocês façam uma mistura de um adubo de rápida liberação, como por exemplo o super simples, super triplo, MAP, com fosfato de lenta liberação, fosfato natural reativo. Tá? Então é importante essa combinação, porque esse fosfato natural reativo, ele vai entregar o fósforo mais devagar. Né? Então a gente consegue ter fósforo disponível na solução do solo por mais tempo. Então a gente fica menos tempo se preocupando em fazer adubação fosfatada de reposição. E uma coisa importante que eu quero falar para vocês é que o adubo fosfatado, ele pode ser colocado no sulco de plantio. Não tem nenhum problema a muda entrar em contato com o adubo fosfatado. Então o pessoal fica muito inseguro, aumentando uma operação, colocando o adubo fosfatado e joga a terra por cima e só depois coloca a muda e cobre. Então não tem necessidade de fazer isso. Tá? E se você fechar o sulco no mesmo dia, depois que você colocou essas mudas, você pode fazer sim esse contato do adubo direto com a muda do capiaçu. Pessoal, vocês estão vendo que o adubo fosfatado já foi colocado no sulco de plantio. E quando a gente for colocar, né, esses talos, né, esses comos do capiaçu, é interessante que a gente coloque sempre duas, tá, para garantir melhor a germinação. Se tiver pouca muda, uma também vai germinar, então você pode espaçar mais eles um pouquinho. E observem que vocês estão vendo que eu coloquei aqui ponta com pé. Essa gema está virada para lá e essa gema está virada para o outro lado. Então elas estão ao contrário, uma virada para cá, outra para lá. Isso é importante para que a gente garanta então uma uniformidade de germinação. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de disposição dentro do sulco, tá? Depois, pessoal, a gente passa com facão, de preferência fiado, né? Tô fazendo isso aqui só de exemplo para vocês. Cortando aí em torno de 3 a 4 mudas. Para quê? Aquela questão que eu falei para vocês em relação aos hormônios. Porque a gente faz essas mudanças hormonais e acaba induzindo. Então fazer essa seção, fazer esse corte é muito importante para a gente ter uma melhor germinação.